Olá, boa tarde. Hoje, 14 de novembro, o Câmara Notícias já está no ar. Estamos ao vivo pelo canal 4 da NET e no 61.4, sinal aberto, digital, para toda a região de São José do Rio Preto. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Matheus. Boa tarde para você que nos acompanha. A nossa transmissão é feita também em tempo real pelo nosso site, o site da Câmara, riopreto.sp.leg.br, pelo canal do YouTube e também pelo Facebook. É só procurar Câmara Rio Preto. Daqui a pouquinho, a TV Câmara também transmite ao vivo a 38ª sessão ordinária de 2017. Mas você sabe que antes disso você fica muito bem informado aqui no Câmara Notícias. Vamos aos destaques dessa edição. Segunda-feira, 20 de novembro, é feriado da Consciência Negra. Mas não é todo mundo que vai poder descansar, não. Saiba daqui a pouco o que abre e o que fecha em Rio Preto neste feriado em homenagem a Zumbi de Palmares, líder negro que ajudou a combater a escravidão no Brasil. Reforma trabalhista já está valendo. A gente destaca as principais mudanças. Série da TV Câmara mostra pessoas anônimas que se mobilizam para transformar o Natal de pessoas carentes. O Câmara Notícias começa agora. Sem perder tempo, vamos direto ao plenário da Câmara, onde o repórter Alexandre Gama já está posicionado e traz para a gente os assuntos que serão discutidos logo mais na 38ª sessão ordinária de 2017. É a ordem do dia. Boa tarde, Matheus, Jaqueline e todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Pois é, daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde, temos a 38ª sessão ordinária de 2017. E na pauta, 6 projetos de lei. Destaque para o projeto de decreto legislativo que vai apreciar as contas de 2015 do ex-prefeito Valdomiro Lopes. O Tribunal de Contas do Estado deu parecer favorável com ressalvas, mas a decisão final agora está com os vereadores. Estão ainda na pauta 3 projetos de lei do vereador José Carlos Marinho. Um deles quer obrigar a prefeitura a criar novas regras antes da instalação de radares de trânsito no município. Entre essas regras estão 90 dias antes da instalação do radar, a prefeitura divulgar o estudo técnico que justificaria a instalação do aparelho, 60 dias a instalação de faixas alertando aí os motoristas e 30 dias antes a sinalização completa com as placas de trânsito. Também de Marinho está na pauta o projeto que quer regulamentar o corte de água de inadimplentes pelo SEMAI, né? Entre essas regras estaria o aviso com carta, com aviso de recebimento, né? Aquela em que a pessoa tem que assinar que recebeu a carta, e também que esse corte só poderia ser feito depois de 4 meses do vencimento da última fatura. E, por fim, outro projeto de Marinho que quer criar aí honrarias para guardas municipais que se destacam no desempenho de suas funções. Já o projeto do vereador Anderson Branco, na sequência, quer autorizar a assinatura e a criação de uma parceria público-privada entre a prefeitura e empresas privadas para a instalação e manutenção de placas que dão os nomes das ruas e avenidas da cidade. As empresas fariam essa instalação em troca da publicidade que eles poderiam explorar nesta placa. E, por fim, os vereadores analisam o projeto do Executivo que quer alterar a composição e a competência do Conselho Municipal da Assistência Social. Esses são os 6 projetos que estão na pauta. Eu destaco ainda requerimento do vereador Marco Rilo, que pede a convocação do secretário de Saúde, o Aldenis Borim, né? O vereador quer convocar o secretário para falar sobre novas notícias que surgiram aí na imprensa do fechamento ou do suposto fechamento da UPA do Santo Antônio, isso que já gerou bastante discussão aí entre prefeitura, munícipes e moradores do bairro. E destaco ainda o uso da tribuna livre pelo senhor Euclides Baruffi, ele que é um dos coordenadores e diretores da Orquestra Sinfônica de Rio Preto, que neste ano completa 75 anos de existência. Esses são os principais assuntos que serão discutidos daqui a pouquinho, a partir das 5 horas, aqui no plenário da Câmara. Eu volto para o estúdio.
Obrigada. O Alexandre volta daqui a pouco, ao longo do Câmara Notícias, com mais informações sobre a sessão. E na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, será entregue no Teatro Paulo Moura a medalha Ivo Serigato, honraria da Câmara Municipal, que homenageia o atirador do tiro de guerra que mais se destacou no ano. A Ariana Pereira tem mais informações. Nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, a Câmara Municipal faz a entrega da medalha Ivo Serigato ao atirador de mais destaque de 2017. Sobre essa cerimônia, que faz parte da formatura da turma deste ano do tiro de guerra, eu converso com o subtenente Cordeiro. Subtenente, qual que é o significado dessa medalha? Essa medalha ela tem um valor militar muito significativo, que essa medalha foi instituída pelo decreto legislativo em 1994, aonde nós homenageamos um ex-pracinha, que participou da Força Expedicionária Brasileira, Ivo Serigato, pela sua dedicação, pela sua disciplina e por tudo aquilo que ele representou para o nosso povo brasileiro. Então essa medalha é de suma importância e ela já vem sendo concedida há 23 anos pelo nosso tiro de guerra. Como é que funciona a formatura dos meninos aqui? Essa formatura é a formatura de encerramento do nosso ano de instrução, aonde coroa todas as atividades realizadas durante o ano e é de suma importância aonde vão ser promovidos os nossos atiradores a soldado e a cabo da reserva do nosso Exército Brasileiro. Esse evento é aberto ao público ou à sua familiar? Como é que é? Esse evento é aberto aos familiares e nesse evento aqui nós vamos estar trabalhando em duas situações. Numa arrecadação de 1 quilo de alimento não perecível para que possamos fazer o Natal Solidário para as crianças de São José do Rio Preto. Muito obrigada, subtenente. Reforçando então, nesta sexta-feira, a entrega da medalha Ivo Serigato na formatura do tiro de guerra. Esse evento depois vai ser transmitido na nossa programação e você pode acompanhar também outras notícias no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Ariana Pereira para a TV Câmara, o canal do Legislativo. E já está valendo aqui para os brasileiros as modificações na legislação trabalhista, as alterações na consolidação das leis do trabalho. A Câmara de Rio Preto sediou palestra que ajudou muita gente a entender as novas regras. Veja como foi. A reforma trabalhista, sancionada em julho deste ano, entrou em vigor no dia 11. O eixo central da lei, que atualiza a CLT, amplia o peso das negociações entre empresas, sindicatos ou empregados e traz mais de 100 modificações que já estão valendo. Um debate sobre o assunto foi sediado na Câmara de Rio Preto. O evento foi realizado por iniciativa da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico e Defesa do Consumidor, presidida pelo vereador Jean Dornelas. O importante é mostrar que a Câmara Municipal de Rio Preto, nesta gestão, está sintonizada com o que a sociedade espera e se preocupa. A reforma trabalhista mexeu no cerne da questão. Realmente a relação patrão-empregado vai sofrer modificações grandes, importantes. Então a Câmara Municipal, por meio dessa comissão, que trata do desenvolvimento econômico, achou por bem trazer um juiz experiente, que tem uma linguagem muito acessível, que é o Dr. José Rodrigues, para explanar para empresários, estudantes, advogados, quais são essas modificações. Para proferir a palestra, a reforma trabalhista na prática, foi convidado o juiz do trabalho da 15ª Região, Dr. José Rodrigues da Silva Neto. Embora haja uma sensível perda de direitos em alguns pontos, o objetivo da reforma principal foi desonerar um pouco a empresa. E o detalhe importante é que essa desoneração não está desrespeitando os direitos mínimos assegurados na Constituição, no artigo 7º, onde estão contidos os direitos mínimos dos trabalhadores. E essa desoneração da empresa, do meu ponto de vista, ela vai gerar aí novos empregos. Isso vai ser muito proveitoso socialmente para a sociedade de um modo geral. Participaram da mesa de autoridades o secretário municipal de Desenvolvimento e Negócios de Turismo, Liste Abdala, e o presidente da Câmara, Coronel Jean Charles Serbeto. Ele fala da importância dos riopretenses interagirem mais com o trabalho do Poder Legislativo. A Câmara é um local onde realmente os debates têm que acontecer. E nós tivemos um ano onde isso aconteceu de forma bem intensa. Isso me alegra, porque é a participação popular na casa do povo, discutindo as questões que interessam diretamente a esse próprio povo. Agora você fica sabendo as principais alterações da lei.
Agora, acompanhe as principais mudanças na lei. Tempo de almoço de 30 minutos. O negociado passa a prevalecer sobre a lei. Por exemplo, acordos para determinar jornada de trabalho, registro de ponto, horário de almoço, trocas de emendas de feriado, entre outros. Férias acumuladas. As férias acumuladas poderão ser parceladas em até 3 períodos se houver interesse do empregado, sendo que um deles deve ter pelo menos 14 dias e os demais, no mínimo 5. Teletrabalho ou home office. É a chamada regulamentação do home office e determina que as obrigações do serviço feito fora da empresa sejam especificadas no contrato. Demissão consensual. A reforma trabalhista traz a possibilidade de empregador e empregado chegarem num acordo para a demissão, no qual o trabalhador recebe 20% da multa e pode sacar 80% dos recursos do FGTS. Antes, se o trabalhador fosse demitido por justa causa ou se demitisse, não receberia multa sobre os recursos do fundo de garantia, nem poderia sacá-lo. Além disso, agora, se for demitido sem justa causa, vai receber multa de 40% do saldo e poderá retirar os recursos depositados. Fim da contribuição sindical obrigatória. A reforma prevê que a contribuição deixará de ser recolhida no próximo período de cobrança. A nova lei trabalhista diz que o desconto só poderá ser feito se for aprovado pelo trabalhador previamente. Jornada parcial de 30 horas. Antes, o limite era de 25 horas semanais. Com a nova lei, o máximo será de 30 horas. Compensação de banco de horas em 6 meses. Antes, as empresas tinham que dar as folgas referentes às horas extras trabalhadas em até 1 ano. Trabalho intermitente. Era comum que empresas como restaurantes tivessem uma quantidade fixa mínima de funcionários, como garçons, e chamassem outros trabalhadores para os dias de mais movimento. Com a mudança, será possível contratar apenas para períodos de necessidade, pagando somente pelo período trabalhado, desde que o funcionário seja avisado com no mínimo 3 dias de antecedência. Fim das horas de deslocamento. A empresa poderá deixar de pagar as horas de deslocamento, como o tempo em que ele estiver dentro de um transporte fornecido pela empresa ou se deslocando para o seu posto de trabalho. Insalubridade para gestantes. Com a nova lei, será possível trabalhar em ambientes considerados de insalubridade média ou baixa se houver avaliação médica permitindo essa atividade. A Prefeitura de Rio Preto ampliou o projeto Destinação Solidária. Agora a campanha também vai favorecer o trabalho de entidades dedicadas à defesa do idoso em Rio Preto. A Prefeitura de Rio Preto realizou na manhã desta terça-feira o lançamento de mais uma edição da campanha Destinação Solidária. O projeto permite que parte do imposto de renda devido seja direcionado a entidades sociais da cidade. A novidade este ano é que a verba poderá ser encaminhada para as instituições que atuam em defesa dos idosos. Antes, o programa Destinação Solidária atendia somente entidades ligadas a crianças e adolescentes. Nós precisamos trabalhar na promoção da saúde, no prolongamento do envelhecimento através de atividades de prevenção e promoção. Nós precisamos ter espaços para que o idoso faça atividade física e que com isso controle parte das doenças que hoje estão estabelecidas. Podem participar da campanha pessoas físicas e jurídicas, como explica esse auditor da Receita Federal. A pessoa física pode destinar, que foi entregar no modelo completo, até 6% do imposto devido. E as pessoas jurídicas que forem entregar a declaração no lucro real, pode destinar 1% do imposto devido. Numa simulação para destinação feita por pessoa física, fica assim. Se o contribuinte tiver R$10 mil de imposto devido, R$ 9.400 vão para o governo federal. E o restante é depositado na conta do Fundo Municipal da Criança ou do Idoso. Quem tiver imposto a restituir também pode participar da campanha. Por exemplo, se a restituição for fixada no valor de R$ 500 e o contribuinte tiver destinado R$ 200 para a campanha, sua restituição final será de R$ 700. Não é um imposto a mais, de que é a destinação.
o imposto que seria pago para ir para Brasília e cumprir todo o ritual, a formalidade burocrática, fica aqui em São José do Rio Preto. E aí as pessoas são protagonistas, são atores de um processo direto em benefício da população, em benefício daqueles que mais necessitam. Quem quiser fazer a destinação para os idosos tem até o dia 27 de dezembro para participar da campanha. No site da Prefeitura existe um boleto para você preencher e recolher até o 27 de dezembro, né? Então depois, quando você for fazer sua declaração de imposto de renda no ano que vem, você vai declarar esse valor lá no campo doações efetuadas e esse valor vai ser descontado do seu imposto de renda. Vereadores de Rio Preto acompanharam o lançamento do projeto. O presidente do Legislativo, Coronel Jean Charles Serbeto, fala do apoio da Câmara a essa iniciativa. A Câmara tem que estar em todo lugar, né? A caixa de ressonância dos problemas da comunidade, ela é o próprio Poder Legislativo. Então nós temos a obrigação de estar presente nessas discussões e incentivar essa questão. Matheus, e como estamos falando de solidariedade, a TV Câmara começa a exibir hoje a série Natal Mais Feliz, que vai mostrar o trabalho solidário de gente que, com ideias boas e criativas e muita boa vontade, faz o espírito natalino ficar mais vivo. É isso mesmo, já que agora você conhece a história do Fabrício, que com seu bug vermelho faz o Natal de mais de 500 crianças ficar mais doce. Bom, meu nome é Fabrício Rogério Lombardi, eu tenho 42 anos e sou mecânico. Quando eu me separei, eu tinha vontade de me vestir de Papai Noel para levar os presentes para os meus filhos. E eu fui no condomínio vestido de Papai Noel sem falar nada para eles. E chegando lá, eles desceram e desceram várias crianças junto também. Aí eu acabei entregando os presentes deles e ficando sem jeito de não ter levado nada a mais. Aí foi onde surgiu a ideia minha e da minha esposa da gente comprar algumas coisas para estar fazendo esse trabalho. E foi daí que partiu. Aí um ano eu comecei a fazer entregas em casas, as pessoas me pagavam e esse dinheiro eu revertia em presentes para comprar coisas para as crianças. E aí a coisa foi crescendo, crescendo e tomando uma dimensão que a gente não esperava. Quando a gente começou a fazer as entregas, como eu tinha o bug, aí surgiu a ideia de falar assim, vamos colocar o bug na brincadeira. E pegou. Só que aí começou a surgir um problema. Muitas vezes as doações que a gente ganhava eram diferentes. Aí você dava uma coisa para uma criança do começo da fila, do final da fila queria a mesma coisa que o outro tinha ganho. Aí de 3 anos para cá nós optamos por montar sacolinha só com doces. E foi uma das melhores coisas que a gente fez. A gente conseguiu abrir para uma quantidade maior. Hoje nós estamos, o ano passado nós entregamos quase 500 sacolinhas e conseguimos uma divulgação bem legal. A gente não tem um local fixo que a gente fala, a gente vai aparecer tal hora em tal lugar. Não. Onde a gente está passando, o pessoal está ceando, a gente para, entrega para as crianças. A gente começa por volta de 8 horas, 8h30 e vai até umas 11, 11h30. Depois todo mundo vai para um local só e se reúne para ceiar. Quem quiser estar ajudando pode entrar na página do Papai Noel de Bug e tá oferecendo a doação que a gente vai buscar ou a pessoa entrega aqui na minha loja mesmo, na minha oficina. E é doce, bala. Vale muito a pena. Quem ganha mais com isso é a gente. Belíssimo exemplo. E a Escola do Legislativo, um projeto aqui da Câmara Municipal que dá capacitação para munícipes e servidores públicos, fechou mais um convênio. Agora é com a FATEC. Quem explica é a Maria Estela Calças.
O acordo de cooperação assinado nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, Coronel Jean Charles, e o diretor da FATEC, Ademar Reis, permite diversas ações conjuntas. Principalmente viabilizar atividades que possam ser desenvolvidas entre as duas instituições, oferecendo a nossa infraestrutura e o nosso conhecimento para atender as demandas que a Câmara Municipal tiver. Esse é o segundo acordo que a Câmara assina esse ano com entidades de ensino. O primeiro foi com a Universidade Corporativa da Caixa Econômica Federal. O que a Câmara ganha com esses acordos? Ela ganha muito, Todo o público interno da Câmara e, consequentemente, reflete para a sociedade. Isso ganha com capacitação e, consequentemente, a Câmara também abre a comunidade acadêmica para os estágios, também para o aperfeiçoamento e aplicação prática dos conhecimentos que os acadêmicos estão tendo na faculdade. Agora você fica sabendo os eventos aqui na sede do Poder Legislativo. É a agenda da Câmara. Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Dia 14 de novembro, terça-feira, às 5 horas da tarde, no plenário, será realizada a 38ª sessão ordinária de 2017. Dia 17 de novembro, sexta-feira, às 8 horas da manhã, no plenário, haverá o Fórum para avaliação do Plano de Medidas Socioeducativas. Às 8 da noite, no Teatro Paulo Moura, será realizada a sessão solene para a outorga da medalha Valor Militar, com a participação da Câmara Municipal. Dia 18 de novembro, sábado, às 8 horas da manhã, no auditório, tem reunião da Central de Movimentos Populares. Dia 20 de novembro, segunda-feira, às 7 horas da noite, no plenário, haverá palestras e audiência pública alusivas ao Dia Nacional da Consciência Negra. Dia 21 de novembro, terça-feira, às 8h30 da manhã, no auditório, serão apresentadas as declarações de intimados da Comissão Especial de Vereadores sobre os combustíveis. Às 5 horas da tarde, no plenário, será realizada a 39ª sessão ordinária de 2017. O Câmara Notícias faz um breve intervalo. É rapidinho, não saia daí. O Brasil segue em frente. O esporte inspira a superação. O Ministério do Esporte ajuda a transformar atletas em campeões no esporte e na vida. Programas como Bolsa Atleta, Bolsa Pódio e muitos outros promovem os valores do esporte constantemente. Incentivar a prática esportiva é estimular bons valores ao país. O esporte inspira. Estamos ao vivo pela TV Câmara, você assiste o Câmara Notícias e daqui a pouquinho você também assiste ao vivo a 38ª sessão ordinária de 2017. O Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Rio Preto promoveu um seminário na Câmara Municipal para falar sobre o programa de apadrinhamento afetivo. A TV Câmara acompanhou o evento. Profissionais da área de assistência social, da saúde e representantes da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto participaram do seminário promovido pelo Conselho Municipal da Criança e Adolescente. O tema do encontro foi o programa de apadrinhamento afetivo de crianças e jovens, que deve ser lançado em Rio Preto ainda este mês. De acordo com o promotor da Vara da Infância, André Luiz de Souza, esse programa será integrado aos trabalhos já desenvolvidos no município. A grande importância é que hoje no Brasil existe mais de 44 mil entidades, inúmeras crianças e adolescentes acolhidos, e muitos deles, em razão principalmente da questão da idade, não têm perspectiva de sequer voltar para a família de origem e sequer ser adotado por família substituta. O apadrinhamento efetivo justamente é esse meio termo de que padrinhos e madrinhas
possam dar a convivência familiar e comunitária para essas crianças, dar um futuro, verificar a eles as condições para que eles possam se desenvolver no futuro e que possa ter dentro dessas famílias estruturadas uma adequação para que no futuro eles possam ser cidadão de bem, que possam, né, dar ao país aquilo que nós estamos esperando sempre, que é a melhoria de vida e da qualidade do cidadão. Psicólogas do Instituto Fazendo História de São Paulo, que trabalha com crianças e adolescentes em acolhimento, apresentaram os objetivos, etapas e critérios do apadrinhamento efetivo. O juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, falou sobre a implementação do programa na cidade. Em breve nós estaremos lançando o apadrinhamento afetivo, que é a possibilidade de pessoas, casais ou pessoas individuais, façam a inscrição na Vara da Infância e possam levar consigo aos finais de semana ou em feriados ou até mesmo um período de férias, crianças e adolescentes que estão abrigados nos nossos acolhimentos, né? E nesta quarta-feira, feriado, é dia de vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Cerca de 108 mil candidatos farão a prova em todo o estado de São Paulo. Eles disputam um total de 7.365 vagas. O exame será realizado em 31 municípios. Entre eles está Rio Preto. Quem traz informações sobre a prova aqui na cidade é a repórter Vivian Lima. A primeira fase do vestibular 2018 da Unesp acontece nesta quarta-feira, dia 15 de novembro. Em Rio Preto, 6.400 candidatos farão o exame. Serão 3 os locais de prova. Eu estou na Faculdade Unilago, a instituição que vai receber o maior número de candidatos aqui na cidade. Neste local, serão 2.800 candidatos. Os demais fazem provas na Unip e na Unirp. Além de ser cidade-sede da prova, Rio Preto também tem campus da Unesp. Para este vestibular, a unidade local disponibiliza 460 vagas distribuídas em 11 cursos. Os mais concorridos são Ciência da Computação e Engenharia de Alimentos, ambos com 14 candidatos por vaga. A prova conta com 90 questões em forma de teste. O exame começa às 2 da tarde e a recomendação é que o candidato chegue 1 hora antes. É preciso apresentar documento de identificação original. Mais informações sobre o exame você confere no site vunesp.com.br. Vivian Lima para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Escola Técnica Filadelfo Gouveia Neto. A instituição oferece cursos técnicos gratuitos para o primeiro semestre de 2018 e serão 14 novas turmas. Quem traz mais informações é a repórter Ariana Pereira, que está lá no plenário da Câmara. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Como você disse, Matheus, ao meu lado está o Williams Pisolato, que é o diretor da ETEC Filadelfo Gouveia Neto. Boa tarde, Williams. São mais de 10 cursos. Como é que as pessoas podem fazer a inscrição? Boa tarde. Esse ano nós estamos oferecendo 600 novas vagas para 14 opções de cursos, né? Os alunos, os interessados podem fazer as inscrições pelo site vestibulinhoetec.com.br ou se tiverem alguma dúvida podem nos procurar pelos telefones da escola 32339266 ou então procurar a própria escola para ter maiores informações sobre cada um dos cursos. Williams, nesse ano também tem uma novidade. Conta pra gente quais são essas novidades, né? Nós temos 3 grandes novidades, né? Em função da demanda que o vestibulinho do curso de enfermagem tem apresentado nos últimos semestres, nós optamos por abrir uma turma extra no período noturno. Então nós teremos o curso de enfermagem à tarde e à noite e isso a gente espera que satisfaça a demanda da população pelo curso e do mercado de trabalho como um todo, porque os nossos alunos, né, graças a Deus, eles são totalmente empregados ao final do curso. Temos também o curso que está sendo oferecido lá na Escola Estadual Valfredo Fogaça, que é o curso de técnico em vestuário, que é uma solicitação de demanda daquela região, que é uma grande produtora de confecção, né, produzindo para todo o país. E nós temos o curso de técnico em administração integrado ao ensino médio, que ele funciona no período da tarde, da 1 até às 6h15, que também inicia no próximo ano. Williams, as inscrições podem ser feitas até quando, só para reforçar? Até o dia 13 de dezembro, até às 15 horas, porque ele é feito exclusivamente pelo site, então ele se encerra às 15 horas do dia 13 de dezembro.
Fique ligado, então, até o dia 13 de dezembro, né? Muito obrigado, Williams. Você pode ter mais informações ou fazer as inscrições pelo www.filadelfo.com.br ou entrar em contato pelo telefone, que é o 3233-9266. Eu volto aí para o estúdio com você, Matheus, Jaqueline. Obrigada, Ariana. Bem, vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você. Aguarde um instante só. Compete à Comissão de Justiça e Redação se manifestar sobre todos os assuntos enviados à sua apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e também gramatical e lógico. Atualmente, a comissão tem a seguinte formação. O vereador Fábio Marcondes é o presidente. Os membros são os vereadores Renato Pupo e Jorge Menezes. E o suplente da comissão é o vereador Jean Dornelas. Estamos de volta com o Câmara Notícias, aqui pela TV Câmara. Ô Jaque, próxima segunda-feira, dia 20, é o Dia da Consciência Negra. As pessoas ficam com muita dúvida se o comércio abre ou não. Para explicar direitinho para a gente, o Alexandre Gama conversa ao vivo com o Francisco Bueno, que é advogado do Sindicato dos Comerciários, e vai explicar para a gente se o comércio abre ou não. É isso mesmo, Matheus. Estou aqui com o advogado Francisco Bueno, como você disse, do Sindicato do Comércio, e ele veio esclarecer dúvidas. Isso porque desde 2013, quando foi aprovada essa lei aqui pela Câmara, tem ano que abre, tem ano que não abre. Então vamos saber do doutor Francisco. Doutor, comércio em Rio Preto, segunda-feira, 20 de novembro. Abre ou não abre? Boa tarde, Alexandre. O comércio de São José do Rio Preto abre na segunda-feira, normalmente, como se fosse um dia normal de trabalho. Todo o comércio abre, da área central, calçadão, shoppings. Todo o comércio varejista, né, que são representados pelo Sim Comércio, sim, tem autorização para abrir, não importa a localidade. Shopping, bairro, supermercado, todos eles vão abrir normalmente. Tá certo. E isso horário normal de funcionamento, das 8 da manhã até as 5 da tarde, os shoppings, o horário que está todo mundo acostumado? Sim, o horário que todo mundo está acostumado. No centro, geralmente, é das 8h20 até mais ou menos as 18 horas. Os shoppings, das 10 às 10, se não me engano. E supermercados, cada um faz mais ou menos aquele horário, né? Cada empresa tem um acordo específico. Mas vão abrir normalmente no horário que o consumidor está acostumado a visitá-los. E o que garantiu a abertura do comércio, doutor? Explica pra gente. Quando a lei foi promulgada, o Sindicato do Comércio aqui entrou com uma ação para que os seus filiados, a lei não tivesse validade sobre os seus filiados, que era o que a gente poderia fazer, não invalidar a lei em si. Nós tivemos sucesso no Tribunal de Justiça de São Paulo, que anulou essa lei para os representados pelo Sim Comércio. Então, todo o comércio varejista já está, essa lei já transitou, essa decisão já transitou em julgado, quer dizer, não cabe mais recurso, está garantida, vamos dizer assim, eternamente. A questão dessa lei não é feriado para o comércio de Rio Preto. Tá certo. Doutor, não é a área do senhor, o senhor é advogado do comércio, mas com o conhecimento de causa. Outros setores, serviços, bancos, escolas, órgãos públicos não abrem, isso já é fato. Explica um pouquinho para o nosso telespectador o que ele pode encontrar aberto além do comércio na segunda-feira. É difícil falar especificamente, porque nós temos aqui também em São José do Rio Preto uma ação que a Associação Comercial propôs, que eles também saíram vitoriosos. Depois da nossa, eu acredito que em 2015. E também os associados da CIP, eles também têm direito de abrir. E eles abrangem um ramo um pouco maior, também indústria, né, alguns setores no serviço. Então, assim, não dá para a gente afirmar quem exatamente tem o direito de abrir. O que a gente pode afirmar é que todo comércio varejista e os associados da CIP. Entre eles, a gente tem uma gama muito grande de empresas. Bancos, eu sei que não abre, o serviço público também não vai abrir. Mas o resto é difícil afirmar quem não abre. Tá certo. Doutor, aproveitando a sua presença aqui, o senhor me dizia ali atrás das câmeras que tem uma novidade. Amanhã, 15 de novembro,
também é feriado, mas parece que o comércio vai abrir também. Nós tivemos o comércio normalmente abre nos feriados em Rio Preto e por causa do problema da negociação coletiva esse ano, nós tivemos problemas com o sindicato dos empregados que eles não queriam autorizar a abertura. Mas nós buscamos a justiça, a primeira vara do trabalho aqui nos concedeu uma liminar que está autorizada a abertura do comércio amanhã no horário que geralmente se cumpre, né? Os shoppings, se não me engano, das 2 às 8, os supermercados, cada um tem especificamente o seu horário e o centro vai abrir do meio-dia às 6. O Praça Shopping das 9 às 15 horas amanhã. Tá certo. Doutor Francisco Bueno, muito obrigado. Repetindo, então, aí notícia em primeira mão para a TV Câmara, o comércio de Rio Preto abre amanhã, 15 de novembro, do meio-dia às 6 da tarde. O Praça Shopping abre às 9, os shoppings abrem normalmente e na segunda-feira o comércio funciona normalmente. Só ressaltando, bancos fecham, órgãos públicos fecham e a parte de serviço e indústria, a recomendação é que cada pessoa telefone antes de se dirigir ao local, se for ter alguma demanda, para saber se esse estabelecimento vai ou não funcionar. E, como a gente disse, 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e a gente tem uma reportagem especial mostrando um pouquinho da história desse feriado e por que 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Vamos conferir. Desde 2013, o dia 20 de novembro é feriado em Rio Preto, em comemoração ao Dia da Consciência Negra, data dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. O dia 20 de novembro foi escolhido por ser a data atribuída à morte de Zumbi dos Palmares, negro que liderou revolta contra a escravidão no século XVII. Ele teria morrido no ano de 1665. Em Rio Preto, o feriado foi instituído por força de lei municipal, aprovada pela Câmara e de autoria da ex-vereadora Alessandra Trigo. Órgãos públicos, bancos e instituições ligadas ao setor de serviço não abrem na segunda-feira. Já o comércio do centro e os shoppings funcionam normalmente, já que sindicatos patronais conseguiram na justiça liminares que autorizam o funcionamento. O comércio é beneficiado pela ação nossa aqui do Sim Comércio. Então, todos os comerciantes do varejo podem abrir. A CIRP tem uma ação delas, aí os afiliados da CIRP, né, quem é afiliado da CIRP também tem direito. Aí segue outros tipos de segmento, né, indústria, prestação de serviço, mas são afiliados da CIRP. Para cá, na nossa decisão, todas as pessoas que praticam comércio varejista estão liberadas para abrir. Mesmo com as polêmicas, ativistas do movimento negro lembram da importância do feriado em memória a Zumbi dos Palmares, negro que liderou grande revolta contra a escravatura no Brasil e que contribuiu com o fim da escravidão. A importância do 20 de novembro é a conscientização, é conscientizar o nosso povo. E aí nós temos um grande herói, né, que é a nossa liderança máxima, que é Zumbi de Palmares. Ele foi um grande herói e, por conta desse 20 de novembro, nós gostaríamos muito que Rio Preto fosse um feriado de verdade, não esse meio feriado, né, onde que o nosso povo, na realidade, ele está em trabalho. Ele é base de pirâmide, né, então eles estão trabalhando. Feriado é para os patrões, então, né? Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, a Câmara cedia na segunda-feira, às 7 horas da noite, seminário para tratar da intolerância a religiões de matiz africana. Outras atividades são realizadas, como exposição de fotos na Secretaria de Cultura e o Festival Percussivo no SESC. Além do 20 de novembro, Rio Preto tem outros 4 feriados municipais. 19 de março, dia de São José, padroeiro da cidade, Sexta-feira Santa, Corpus Christi e 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Ainda sobre o feriado desta semana e da semana que vem, vamos ao plenário com o repórter Alexandre Gama, que está com a vereadora Márcia Caldas, que vai falar também sobre esse assunto. Isso mesmo, Jaqueline, eu estou com a vereadora Márcia Caldas, ela que representa os trabalhadores do comércio e fala um pouquinho sobre essas decisões aí da Justiça que tem garantido a abertura do comércio, como a gente falou aqui anteriormente, não só no 20 de novembro, mas amanhã, no 15 de novembro, vereadora, a posição dos Sim Comerciários.
Bom, amanhã, dia 15, o comércio já estava fechado acordo com shoppings, supermercados e só o comércio central que não. Até porque a gente fez uma pesquisa e não tinha muito interesse no feriado. Mas devido a uma liminar, o comércio geral vai abrir, mas todos têm que seguir a convenção. Todos que abrirem têm que fazer o pagamento para os funcionários da folga e também ter a carga horária de 6 horas, que é o limitado. Quanto ao dia 20 de novembro, é um feriado de exclusão. Um feriado que há 3 anos atrás, por intermédio dessa casa mesmo, pelas mãos da vereadora na época, Alessandra Trigo, trouxe o feriado da consciência negra. Seria o 4º feriado, então, pelo município, já seria inconstitucional. Mas a Câmara aprovou e pelas mãos do vereador Fábio Marcondes, tinha um adendo, né, que excluía o comércio e a indústria. Então, ficou um feriado de exclusão. O feriado é para todos, menos para os comerciários e para quem trabalha na indústria. E, além do mais, a Associação Comercial e a CIRP, na época, entrou na Justiça também e conseguiu o direito que o feriado não fosse estendido para a categoria. Então, é um feriado para todos, menos da consciência negra, né? Para todos os negros, uma comemoração que a gente acha indigna, porque as pessoas que estão no comércio não é feriado, não recebe por isso e não tem os ganhos garantidos pela convenção coletiva. Tá certo, vereador. O sindicato pretende recorrer disso para próximos anos ou é uma situação agora irreversível? Nós estamos trabalhando já desde o ano passado e nós esperamos reverter essa situação de alguma forma em algum momento. Tá certo. Muito obrigado, vereadora Márcia Caldas, ela que é presidente do Sincomerciários, que é o sindicato que representa os trabalhadores do comércio. Eu estou aqui com o vereador Anderson Branco também, rapidinho. O vereador quer comentar o projeto dele que autoriza aí as parcerias público-privadas para a instalação de placas. Vereador, explica esse projeto. Esse projeto é uma parceria, é uma PPP, é público-privado com a prefeitura, ou seja, as empresas vão poder instalar as placas de ruas, né, as nomenclaturas, e vai entrar com a empresa. Por exemplo, uma empresa, vamos dizer assim, uma retífica, um supermercado, uma loja, ela vai entrar com a parceria no rodapé da placa do bairro, vai ter uma visibilidade da propaganda dela, ela vai arcar com essa parceria, com esse gasto e não vai onerar a prefeitura. Eu acho um projeto maravilhoso, que não onera, que traz benefício para a cidade, ainda mais em tempo de crise, em tempo que a arrecadação da prefeitura caiu um pouco. E não só isso, mas o projeto é um projeto bom, porque visa o quê? A participação da população na publicidade e também na nomenclatura nos nomes de placas de rua. Tem muita rua aí que está precisando, está sem nome, é uma reclamação constante. Exatamente, isso aí supriria. Por quê? Porque como falta muita placa, e a prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável pelas essas placas, ela entraria, as empresas entrariam, e tem muitas empresas que me procuraram, por isso que eu sou o autor desse projeto, para fazer essa parceria. Por quê? Porque, por exemplo, o mercado de um bairro grande, o Cidadania, ele faz a propaganda no bairro inteiro, coloca as placas e ajuda as pessoas a acharem endereço, ter o CEP da rua. Isso traz só benefício à população e às famílias riopretenses. Tá certo. Só para a gente encerrar, que o presidente já quer dar início à sessão. Sessão passada tivemos aí aquela tumulto, uma sessão polêmica, bem debatida. Hoje, tranquilo? Não, tranquilo, porque a pauta hoje é outra, né? Então, cada sessão tem uma pauta. Realmente, a Escola Sem Partido foi uma pauta um pouco mais, assim, forte na cidade. Aprovamos o projeto na legalidade, no mérito, agora vai para a sanção do prefeito. E agora nós estamos trabalhando para ser sancionado esse projeto para beneficiar a família tradicional riopretense. Tá certo. Vereador Anderson Branco, do PR, muito obrigado. Então, a gente encerra a nossa participação por aqui. O presidente Jean Charles, coronel Jean Charles, já está ali na mesa. Já temos 6 vereadores em plenário. A sessão pode ser começada. Eu volto para o estúdio. Matheus, Jaqueline, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Obrigado, Alexandre. E agora você assiste ao vivo aqui pela TV Câmara a 38ª sessão ordinária de 2017. E para você ficar sabendo o resultado da votação dessa sessão, é só acompanhar no nosso site oficial da Câmara e em nossas redes sociais. Muito obrigada por sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Até semana que vem. Tchau. Tchau.